Fala, jogador! Tudo bem com vocês? Começando hoje mais um episódio de Papo de Redonda em cenário novo. E o papo hoje é com o Reze e comigo, Nolo. E hoje qual que é o tema, Reze? Os clássicos, os maiores clássicos do futebol brasileiro, rapaziada. Solta a vinheta. Segue a vinheta. Então, Reze, semana passada a gente fez aí os maiores clássicos do mundo. E hoje falaremos os do Brasil. E vamos começar hoje com o quê? Paysandu e Remo. Paysandu e Remo, né, rapaziada? O clássico da Amazônia. Esse é um clássico muito disputado para quem não tem conhecimento, não curte e não acompanha muito. É um dos clássicos mais legais quando pega um Mangueirão cheio, é uma festa, é uma bagunça. É um clássico muito antigo, muito disputado. São os maiores campeões do Pará. É um clássico bacana de assistir também, né, Nolo? É, igual você falou, né? Você falou que é o clássico da Amazônia porque são os maiores times do norte e toda a torcida lá, quando acontece clássico, é uma festa, né, Remo? É uma bagunça imensa. E Paysandu e Remo já tiveram melhores campanhas, hoje estão meio mal aí, mas são clubes de tradição e lá na região norte do país são muito fortes, né, Manolo? Exatamente, Rezi. Agora tem um que é um pouco violento, Ponte Preta e Guarani. É, o derby campineiro, né, rapaziada? O derby campineiro é um dos derbys mais antigos do país. Tem uma curiosidade que a Ponte Preta é o primeiro time de futebol profissional do Brasil. É um time muito antigo, muito tradicional, apesar de poucas conquistas. O Guarani, o Bugre, vive aí de altos e baixos, andou um tempo muito baixo, hoje está se restabelecendo ali na Série B. É um clássico muito legal, mas é um clássico, como o Manolo falou, muito pegado. Lá o bambu tora, os estádios ficam perto lá em Campinas. Eu já tive a oportunidade de assistir em loco esse clássico, é uma coisa muito bacana. Quem tiver a oportunidade vale a pena, né, Manolo? Não, e lembrando que é o primeiro clássico de São Paulo. Então, e assim, Rezi, eu acho que, cara, não tem um jogo quando eles jogam que não tem uma porradaria, não tem expulsão. Quando que a torcida espera, quando né? tinha torcida, era briga no estádio. Lá em Campinas é bem acirrado essa disputa, ou você é bugre ou é macaca, não tem muito o que fugir. Bugrino é a galera mais burguesa, a galera da macaca, a galera mais ali de proletariado, é uma coisa bacana de ver, a atmosfera dos jogos é bem legal também. Rezi, Bahia e Vitória. Puta, pesado esse. Bahia e Vitória é um clássico, o maior clássico da região Nordeste, com todo respeito às outras equipes. Bahia e Vitória, dois times grandes aí do cenário do futebol brasileiro. O Bahia já foi campeão brasileiro, enfim, outras campanhas. Tá aí num momento meio conturbado, mas tá voltando. O Vitória, infelizmente, tá vivendo uma draga, né, bicho? Tá um tempão nessa aí, vai, não volta, tá pagando por mais administrações. Mas é um clássico, o clássico do povo que a gente chama lá na Bahia. Um clássico bacana, bem gostoso de assistir, com muita rivalidade, né, mano? Hoje tá uma diferença, porque tanto Vitória e Bahia, eles sempre foram aqueles times que subiam pra primeira divisão, caíam, subiam e tal. O Bahia se estabilizou. O Bahia estabilizou, o presidente começou, ele fez uma ótima administração, cara, só que por outro lado o Vitória desengrenou. Então, sabe, má administração. É aquilo, tem que dar um passinho pra trás, dois, pra tentar restabelecer um clube de muita tradição, de muita torcida lá no Nordeste brasileiro, mas tem que se estabilizar pra voltar aos dias de glória. Exatamente, Rezi. Agora, Atletiba, Atlético Paranaense e Coxa. Atletiba é um clássico muito legal que movimenta a cidade de Curitiba. É um clássico assim que a gente fala que é um clássico, mas ele tá perdendo a disparidade. O Curitiba passou por más administrações, ficou um pouco para trás nisso daí. O Atlético sempre com uma visão aí com o Petralha, muita gente corneta, o tio Pet, aquela coisa toda, mas ele é um cara que é muito visionário, fez o Atlético Paranaense mudar de patamar, da palavra que tá na moda, né, o patamar. Ele fez mudar de patamar, hoje o Atlético tá sendo considerado um dos grandes clubes do Brasil, tá se estruturando, tá caminhando, já ganhou Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil, tá de novo aí batendo nas finais da Sul-Americana. Acho que esse é o caminho pro Atlético. O Curitiba tem uma tradição enorme no estado, tem uma torcida apaixonada, precisa melhorar um pouco a gestão para dar esse up junto. Aproveitar que o Atlético tá subindo, pegar carona nisso aí e trazer o futebol do Paraná mais para cima, né, Nuno? Rezende já falou acho, alguns vídeos sobre a administração do Atlético, que é uma administração mais de empresa. Então, o tio Pet, né, que o pessoal fala, o cara é absurdo, falem bem, falem mal, mas ele... Para fazer negócio é com ele mesmo. Até ele fez hoje um podcast, foi num vídeo. O Daniel Alves não fechou com o Atlético Paranaense ali, mas ele se segurou. Ele falou que, cara, o Petralha, se todos os outros presidentes do clube pensassem igual ele, o futebol seria muito melhor. E, cara, o Coxa é aquela coisa, né? Também algumas dívidas. Má administração. Tá toda hora subindo, provavelmente vai subir novamente esse ano.
E, cara, tem que ser, de alguma forma, dar um jeito nessa gestão, que eu acho que é o que precisa ir pro Coxa. O Curitiba é uma equipe forte, tem tradição no estado, tem uma certa torcida. Eu acho que falta um pouquinho, dar um passinho para trás, como diz o outro, sanar as dívidas, trabalhar melhor seu sócio torcedor. Tem um estádio grande, um estádio que comporta, jogar no Couto Pereira sempre é complicado. Tem que fazer um pouco disso para poder voltar aos dias de glória. Aí já foi semifinalista de Copa do Brasil, finalista, aí brigou por título, tem que voltar isso aí. Exatamente. Rezi, Fla-Flu agora, Flamengo e Fluminense, clássico carioca. Cara, esse é um dos clássicos mais charmosos do país, é um dos clássicos de maior apelo aí, Flamengo e Fluminense, sem dúvida. Flamengo e Fluminense é um dos clássicos mais legais de se assistir, onde a gente já teve épocas de futebol muito bacana, época de muita rivalidade, época de times ruins ali, final dos anos 2000, né? Os times estavam quebrados, porra. Hoje o Flamengo se arrumou de novo. O Fluminense dos outros times do Rio de Janeiro é quem tá mais próximo aí de arrumar a casa, fazendo campanhas aí modestas, mas assim, justas dentro do que se pode. A história desses clubes é riquíssima aí, passaram muitos dos melhores jogadores que o Brasil já teve, passaram por essas equipes. É, sem dúvida nenhuma, acho que um dos clássicos mais charmosos. Quando você fala de Fla-Flu 4 horas da tarde num domingo de fevereiro no Rio de Janeiro, é uma coisa bacana de ver, né? E muito charmoso também porque não é um clássico violento, né, cara? Sempre foi considerado com muita rivalidade, mas uma qualidade de jogo. Hoje, obviamente, o Flamengo, pelo time que tem disparado, melhor que o Fluminense, mas nesse ano já teve algumas boas brigas entre os dois. Sempre ali, dá jogo bom, né? Dá menos briga do que jogo, né? Mas, cara, igual você falou, é um clássico muito bom de assistir, pô, cara, que continue dessa forma, sem e é um clássico de muita história, de muita qualidade, né, torcedor? Quando você fala de Fla-Flu, puta, não tá passando nada, falou em Fla-Flu, você vai dar uma olhada, às vezes até no Sub-20 você tá assistindo. Exatamente. Agora, subindo um pouquinho ali pra Minas Gerais, esse clássico aí é o Aiço, pegar um pãozinho de queijo, Cruzeiro e Galo, Atlético Mineiro, Rezi. Cara, esse clássico é um dos clássicos, pra mim, mais legais de assistir. Pega fogo. É dois clubes de massa, são dois clubes que dividem uma grande cidade do país ali. Tem o América também, que tem o seu valor, mas tá em outro patamar, né, digamos assim. Agora, Atlético Mineiro e Cruzeiro é um dos clássicos com maior rivalidade. Nesses últimos tempos fizeram grandes duelos aí, decidindo até a Copa do Brasil e tudo mais, só que o Cruzeiro tá pagando pela má administração, a gente tá vendo, né? O Cruzeiro não vai subir de novo pra Série A nesse ano, tá afundado em dívidas, o Atlético Mineiro montou um super time, tá disputando bem os campeonatos que tá, só que a conta talvez chegue também, tem que ficar esperto nisso daí. Isso aí faz um time ser gigante pra quebrar. A gente tem exemplos aí de alguns outros clubes que eram muito grandes e foram se apequenando, diminuindo de tamanho e quem sabe um dia ir até falindo. Então, Galo e Cruzeiro tem que estar esperto nisso aí, mano. Não, e é um clássico que ele vai muito pra aquele old school que, cara, o outro time, eles dão uma zoada, porque a gente tá muito aquele mimimi, tá uma coisa chata, não vamos falar do nosso adversário. Bicho, os caras não estão nem aí, cara. O Fábio, cara, sempre zoa os caras. Os caras do Atlético Mineiro falam mal. Lá é muito aflorado essa rivalidade. Os caras são muito... Ou você é Galo ou você é Cruzeiro. Dificilmente você tem alguma outra... Foge dessa situação. É um clássico que é disputado no Mineirão, um dos estádios mais legais do país também. É um estádio grande, aquele estádio antigo, moderno. Não é igual as arenas que é pertinho. Então, puta, quando lota lá, a gente já teve grandes jogos. Aí, anos 80, tivemos grandíssimos jogos e a qualidade de jogo, né? Um clássico sempre muito disputado, firme, mas que sempre teve bons jogos, né, Manu? E o Galo que se cuide, como você falou, cara, vamos ter cuidado aí, porque olha... Essa conta tem que fechar aí. Essa conta tem que fechar. E Rezi, agora um clássico que a gente falou que era um clássico charmoso, que tinha o Flamengo, esse já não é tão charmoso assim, Flamengo e Vasco. Aí a porrada come, aí as torcidas são inimigas, Flamengo e Vasco. Esse clássico é um dos clássicos que, na minha opinião, mais legais de assistir, já decidiram Copa do Brasil aí, com gol de Obina, aquela coisa, Obina melhor que o Heitor, aquela coisa toda. Não acha? Vasco, não acho. Ou no Cartola, esse cara no Cartola, né? O Flamengo e Vasco é um clássico muito mais disputado no Rio de Janeiro. Na minha opinião, é maior até que o Fla-Flu, apesar do que a galera fala. O Fla-Flu é mais charmoso, é mais pomposo, mas o clássico mesmo é Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco já dividiram o Maracanã, já tiveram finais épicas, época de Eurico Miranda, Kleber Leite, era uma diferença, cartolagem
póstumo ali, jogar com o Vasco às vezes lá em São Januário não é fácil, jogar com o Flamengo com casa cheia é complicado, são equipes de muita tradição, são 2 das 5 maiores torcidas do país, né, Manolo? Então só por isso já seria uma coisa bacana de assistir e é um clássico, na minha opinião, um dos mais legais que tem pra assistir. Cara, a maior torcida do Rio de Janeiro é Flamengo, depois vem o Vasco. E o que eu sempre falo, o maior problema sempre foram as torcidas organizadas, que elas, de fato, elas se odeiam, então... É que torcida organizada é um assunto que a gente ainda vai falar aqui no canal, mas é uma coisa assim, que tem muita gente legal na torcida organizada, eu falo porque eu já convivi, já visitei muito estádio, já fui muito em torcida organizada, tem muita gente legal, mas tem muita gente errada, tem muita gente ali fazendo mal, isso que dá uma complicada, né? Quando os caras partem pra agressão é feio, mas um jogo com torcida organizada fazendo a festa, aquela coisa, é bacana, bandeirão, bateria, é muito legal de assistir. Agora, o problema é a violência e aí, cara, indifere aí, não tem muita conversa, né? Reze, Sansão, São Paulo e Santos, um clássico que tem 6 Libertadores. Esse é um dos clássicos que tem 6 Libertadores, tem muitos mundiais também, né? Pra galera que gosta dessa resenha aí, mas é um clássico... E o Palmeiras tem mundial? Tem mundial, mas isso é um assunto para outro dia. Vou falar para vocês. Enfim, São Paulo e Santos, cara, é um dos clássicos mais legais, é um dos clássicos que a gente sempre vê um nível técnico de futebol muito, muito bacana. Nessa última década que passou aí, que tinha Lucas Moura, Casimiro no São Paulo, Neymar, Ganso no Santos, estava dando grandes disputas, batendo aí final de Libertadores, os times, batendo final de Paulista, se encontrando sempre. É um clássico cheio de história, cara, muito rico aí, porra, só o time que jogou Pelé, a era do Tele Santana, Muricy e tal, é um clássico muito bacana. Também, clássico com torcida organizada, às vezes dá um quebra-pau ali, mas é um dos clássicos mais legais de assistir, independente do momento dos times, né? Cara, são sempre bons jogos, porque tanto o Santos e o São Paulo sempre proporam bons jogos, né? Então, igual você comentou... Sempre tiveram grandes times, né? Grande qualidade, times, né? Então, pra qualidade do jogo ser muito boa, nunca foi aqueles jogos truncados, chatos. É um jogo mais de qualidade, dá muito 3-2, 4-3, sempre não dá aquele jogo 1-1, porradaria, Exatamente. Dá mais jogo do que confronto. Exatamente. Né? Agora, esse dá porradaria. Esse dá porradaria. Palmeiras e Corinthians. Esse é o derby da capital que a gente fala. É o derby paulista, na minha opinião, um dos mais legais de assistir e de jogar. Você vê, independente do momento dos times, o Corinthians tá mal, o Palmeiras tá bem, o Palmeiras tá mal, o Corinthians tá bem. Cara, não importa. Dia de derby, pau tora, do pescoço pra baixo é canela. Só que tem um diferencial. Esses dois clubes, eles têm muita qualidade, sempre tiveram muita qualidade, mas eles passaram por momentos diferentes. O Palmeiras em uma época muito de seca, o Corinthians outra em seca. Parece que quando um tá bem, o outro tá mal e assim eles vão indo. Na última década isso deu uma equilibrada, o Corinthians ganhou uma Libertadores, o Palmeiras agora na metade da década pra frente conseguiu equilibrar isso de novo. Voltamos a ter qualidade nos jogos, mas essa rivalidade eu acho que aflorou muito nos anos 90 ali, né? Paulo Nunes, Edilson, embaixadinha. Eu tinha Marcão, tinha Júnior Baiano no Palmeiras, que é bom. Era uma confusão, mas eram jogos bacanas e eles se encontraram muito, né? Libertadores, Paulista, durante 2 anos seguidos e Brasileirão e aquela confusão. Um ganhava a Libertadores, o outro o Brasileiro e era aquela confusão. Esse é um dos clássicos bacanas de assistir, mas sempre ligado aqui o pau tora também, né, bicho? Exatamente. E agora escolheu como primeiro Grenal, Grêmio e Inter. Esse Rezi eu acho que é um dos clássicos mais... Que esse Grenal, exato, sem dúvida nenhuma, para quem acompanha o futebol brasileiro e entende, é a maior rivalidade disparada. Grêmio e Inter, os caras não se falam, é uma coisa absurda e dentro do campo o jogo é muito físico. Mais do que qualquer outra coisa é aquela pegada do futebol gaúcho que a galera fala, os caras chegam agora por último, tinha a rivalidade aí do Alessandro com o Michael e depois Rodrigo Dourado e deram um quebra-pau nos últimos 5 anos, mas independente da fase dos times, independente da qualidade dos times, a bola rolou, é Grenal, pode apostar que vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo disputado, dificilmente a gente vê uma goleada, até teve uma aí uns 3, 4 anos atrás do Grêmio, mas é muito difícil disso acontecer, só que são clássicos que levam a outro nível. Na semana de clássico em Porto Alegre é uma coisa absurda, só se fala nisso, para a cidade, né, bicho? É porque, cara, o Rio Grande do Sul em si, ou você torce pra um ou pra outro, então comove tipo, a cidade inteira, cara. O próprio Daronco, ele falou, cara, na cidade,
Quando começa, cara, é a semana inteira os caras falando. É uma torcida, cara, as duas torcidas, cara, elas são extremamente fanáticas, é difícil ver um torcedor do Inter, do Grêmio que não seja fanático. Envolve muito também, é um dos clássicos que envolve muito parte cultural. Se você for pegar a história dos dois times, sabe, envolve muita coisa. Muita paixão também, né? O pessoal ali tem muito aquela raça ali que o pessoal é perto do Uruguai, da Argentina, aquela raça uruguaia, Argentina, aquela... É um clássico que dificilmente acaba com os 22 em campo, né? Difícil, teve aquele jogo da Libertadores que teve 4 para cada lado, 3 para cada lado, sabe? É muito então complicado. É muito bom. Eu acho que é aquele clássico que a gente compara muito com Boca e River, né? O mesmo perfil assim, a pegada, de jogo. A garra de vencer, a vontade de ganhar tá muito enraizada nesses clubes. E a rivalidade da cartolagem, né, Nolo? A rivalidade da cartolagem, os diretores em semana de clássico sempre estão alfinetando. Faz parte, né? Faz parte do futebol. A gente viu que isso foi se perdendo ao longo do tempo, mas no Grenal isso não se perdeu, né, bicho? Exatamente. Fala, rapaziada, só pra deixar claro pra vocês, não é um top 10, alguma coisa, a gente pegou os maiores por pesquisa e importância, aquilo que a gente acreditou. E já sabe, a gente conta com vocês, deixa os seus comentários, deixa o like, ativa as notificações, dá um toque no sininho aí, chama com a gente pra resenha, deixa comentário, fala se faltou algum clássico, alguém que você queria ver, a gente traz pra vocês. Papo de Redonda volta semana que vem, galera. Tamo junto. Olha aí, ó, o Papo de Redonda, mandando o superchat, ele bota aqui: filhado, obrigado pela moral. Ajuda muito a tua divulgação. Tamo junto, galera. Ó, Papo de Redonda aí, ó. Canal dos caras. Dá uma moral pros caras lá, porque eu sei o quanto o YouTube é difícil. É muito difícil para você crescer no YouTube. Tem que ter muita coragem para se jogar no YouTube. Então, pô, se puder, dá uma moral pros caras lá, porque realmente é muito difícil. E eu acho que quem puder ajudar, tem que ajudar.